Oi, seguidores da minha vida, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, meus amores, o vídeo de hoje é um videozinho diferente. Já tem alguns meses que eu estou procurando forças pra me estar gravando ele, gente. Mas não conseguia, né? Agora, graças a Deus, já estou um pouco mais forte para falar sobre esse assunto. E eu acho que nesse vídeo eu vou estar ajudando algumas mães também, esclarecendo algumas coisas. Eu acredito que vai alcançar mães que também precisam ouvir o que eu vou dizer nesse vídeo, que tem medo, mas enfim, já vou falar pra vocês sobre o que vai ser esse vídeo. Então, nessa altura do campeonato, né, vocês já viram no título, né, sobre o que é o vídeo. É isso mesmo, gente. Descobrimos o autismo em nosso filho. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, né? Pra vocês não, com vocês, como que foi, gente, essa experiência. Porque ainda tá sendo tudo novo pra gente, né? E é bem complicado, mas a gente tem que ter força. E Deus dá força, gente. Enfim, eu pontuei algumas coisas aqui, ó, na minha agenda, pra mim estar falando com vocês, pra mim não esquecer. E vou estar falando com vocês agora. Confesso pra vocês que eu estou ainda estudando a fundo sobre o assunto. Não tô nada assim específica, não sei muitas coisas sobre o assunto, né, sobre o autismo. Mas quando a gente tem um diagnóstico na família, a gente quer saber mais, a gente procura saber mais, porque é muito importante. Bom, para quem não sabe, eu sou mãe de 3 crianças. Eu tenho o Pietro, que é o mais velho, de 12 anos, a Manuela, que é do meio, de 9 anos, e o Anthony Luca, o menorzinho, de 3 anos, gente. E sim, o Anthony Luca, quem foi diagnosticado com o aspecto autista. Agora eu vou falar para vocês como que começou para mim chegar até uma consulta ao neurologista. Lá no comecinho, né, eu achava que não era possível. A gente como mãe nunca quer ter um diagnóstico para os nossos filhos, né, de algo que a gente, ainda mais que a gente não conhece, que a gente acha que é o fim do mundo. Mas graças a Deus não é, gente. Enfim, o Anthony Luca é diferente da Manuela, né? E do Pietro. A educação foi a mesma, gente. A educação sempre foi do mesmo jeito. Mais rígido ainda, né? Porque o terceiro filho a gente não trata como um primeiro. O segundo também não. E cada vez mais é mais rígido. Enfim. O Anthony Luca, ele é uma criança muitíssimo inteligente, muitíssimo agitada também, gente. E enfim, como começou isso? O comportamento dele, a gente não conseguia controlar. A gente não conseguia controlar de jeito nenhum. Festinhas na família. Era impossível, gente. Chegou um dia que eu falei, não dá mais. Infelizmente não dá mais, a gente vai ter que se afastar. Era passeio, se afastava por conta do comportamento dele, porque a gente acabava se privando pelo que as pessoas falavam. Eu não vou soltar algumas palavras aqui agora porque não é necessário, mas a gente acabava se privando em festinha na família, em passeio ao ar livre, em pracinhas, né? Em shopping, em festinha de amigos, em reunião com amigos, até mesmo amigos nossos, né? Mas, enfim, e várias outras coisas assim também. Na escola, Anthony Luca começou no ano passado na escola, no ano de 2022, e foi a escola que me ajudou bastante, gente. Eu já tinha ouvido algumas coisas sobre o autismo, antes da escola, né? Antes dele entrar na escola, no meio dessas festinhas, o pessoal julgava muito. Vou falar um pouco aqui como que seria o julgamento. Você já fez um acompanhamento dessa criança? Ó, agora tá tendo um diagnóstico tal, 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 tal. Nossa, mas ele não para. Nossa, mas está criando diferente? Você tá diferente dos outros. Os outros você criou de outra forma. Porque os outros não é assim. Mas infelizmente não é isso, gente. E querendo ou não, dói na mãe ouvir isso. Mas enfim, o que eu vou chegar agora é na escola. A escola me ajudou muito em relação a até chegar um neuro, né, para consultar o Anthony Luca.
no ano de 2022, foi o primeiro ano do Anthony Luca na creche, gente. Na primeira semana, tudo ok, né? Os professores têm a primeira semana para conhecer a criança, e eu sempre perguntando, porque lá de trás eu já vinha, né, com reclamações de pessoas próximas mesmo por conta do comportamento dele. Até mesmo de nós pais não conseguimos controlar a decepção da gente, né? De não conseguir controlar o comportamento dele, achar que alguma coisa estava errada com a gente, né? Por não estar sabendo manipular os nossos filhos, né? Controlar, algo assim que vamos dizer. Enfim, a escola me ajudou muito, né? Em relação a isso, porque a primeira semana foi tudo ok, foi uma semana de observação dele na escola. Mas na segunda semana, gente, na segunda semana de aula, já começou a vir algumas reclamaçõezinhas, né? Ela já observou, a professora me ajudou muito, gente, em relação a isso também. Ela já observou o comportamento do Anthony Luca, como que era. E não foi, pra mim foi assim, uma surpresa, mas algo que eu não, surpresa porque era algo que eu não queria, né, aceitar, mas que eu já vinha presenciando lá de trás, gente. Aí a professora dele me chamou para conversar na segunda semana de aula sobre o comportamento dele. Não foi muitas coisas, porém, ela já tinha pontuado algumas coisas que poderia acontecer frequentemente. A primeira delas foi dificuldade em fazer amigos, distanciamento social, acho que é isso que se diz. Ainda estou aprendendo, gente, sobre o assunto, mas eu acho que é isso. O Anthony Luca, gente, não fazia amizade de jeito nenhum. Ele não ficava no meio de crianças. Aqui em casa também era assim. Ele preferia ficar no meio de crianças maiores. Quando chegasse alguém da idade dele, do tamanhozinho dele, ele se afastava. Para ele ter um vínculo com a pessoa, tinha que ser bem conhecida, uma pessoa de confiança para ele. Não era qualquer um que ele se chegava, então ele tinha essa dificuldade também em se aproximar das pessoas, né? E esse foi o primeiro ponto que a gente acabou pontuando ali, né, na escola, que a professora me ajudou bastante também. Mas por ser a primeira semana, deixamos, né, rolar, deixamos acontecer, né, falamos, não, é porque é muita criança, né, na sala só, ele tá acostumado só ele e os irmãos, de vez em quando que sai, se junta com os primos, mas também não tinha aquele apego, né, de ficar com muita gente, aquele costume de ficar com muita gente. Então, na terceira semana, a professora chamou para conversar novamente, e realmente o Anthony não estava se socializando com as crianças, não estava fazendo amizade de jeito nenhum. Tinha somente uma criança no meio de mais ou menos 30 na sala, que ele... A turma dele, que é uma sala bem grande, tá, gente? Que ele tava, assim, se achegando, mas não era tanto também. E esse menino era autista já com diagnóstico. Na segunda, terceira semana, ele começou a falar dessa criança e ele contava quem era direitinho, o Arthur, que era o único amigo dele. Quando participava das atividades, ele queria sentar longe. Quando era para lanchar, ele sentava longe. Ele não queria participar, dormia muito nas atividades, assim, para se distanciar ao máximo, acredito, né, das crianças. E depois da terceira semana, segunda, terceira semana, que ele começou a ter uma pequena amizade com essa criança, né? E foi a única por longo tempo, gente. Aí vocês devem estar se perguntando, mas só por causa disso, distanciamento social, pode ser que ele estava, né, precisando se adaptar à escola, era tudo novo para ele. Sim, gente, era tudo novo para ele. Eu também pensava dessa forma, que era só um tempo dele se adaptar. Outro ponto que a professora me questionou depois de algum tempo na escola, de 3, 4 semanas, um mês, né? Foi o comportamento do Anthony, foi mudando. Assim, o que eu já via em casa, ela foi só me esclarecendo na escola que estava acontecendo também. Foi o quê?
o Anthony ficava muito nervoso, estressadíssimo. Ele mordia, os coleguinhas batia. Cuidado, ele ficava a todo tempo lavando as mãos. Aqui em casa também não era diferente. Eu, como mãe, achava que era por conta da pandemia, né? Porque a gente ficou nessa loucura realmente, essa lavação de mão, essa higienização o tempo todo. E eu acabei ensinando isso pra ele, né? Foi o que eu achei que teria acontecido. Mas organização dos brinquedos, as crianças espalhavam tudo, brincavam o normal de criança, né, gente? E ele ficava muito nervoso com aquela bagunça e tomava os brinquedos e queria organizar tudo direitinho. Os brinquedos que era de empilhar, ele empilhava e organizava no lugar. Os que estavam espalhados dos alunos brincando, dos coleguinhas, ele pegava e guardava nas caixas organizadoras. E era o tempo todo assim, gente. Outra questão foi não podia encostar na mochila dele. O material dele era, né, o fim. Diz que era o fim pra ele ficar nervoso e estressado. Todas as crianças tinham as mochilas, né, os materiais escolares tudo pendurado, né, no seu devido lugar. E o dele não poderia ser pendurado. Por quê? Porque ele não deixava ninguém tocar nas coisas dele. Ele até hoje ele tem sim um cuidado muito grande com as coisas dele. Ele separa coisa de escola, coisa de sair. E o que é dele, gente, ele não gosta que as pessoas tocam. Falando aqui, gente, mas o assunto é muito longo pra falar com vocês. E eu vou tentar ser mais breve possível, porque tá ficando bastante longo, né, esse assunto. Mas é um esclarecimento, né, de uma mãe, um desabafo também, gente. Tá, aí a médica, não, a médica não, perdão, gente, a professora chegou à conclusão que era necessário procurarmos um pediatra, né, ou um neuropediatra para estar consultando o Anthony Luca por conta do comportamento dele. Aí, como foi, primeiro o distanciamento social, depois ele fica nervoso, depois a higienização repentina dele, depois a organização, essas coisas já foram o suficiente para estar, né, a gente procurando um neuropediatra ou conversar com a pediatra dele e tal. Gente, a pediatra do Anthony Luca, ela é a pediatra dele desde quando ele era bebê. Então, quando eu toquei nesse assunto, ela me ajudou. Porém, eu acho que como ela não quis aceitar, ela não quis ver nada ali. Ela falou bem assim que poderia ser coisa da minha cabeça. Mas nós, como mãe, quando já chega ao ponto de procurar ajuda com o pediatra, com o neurologista, é porque aquilo já entrou na nossa cabeça e a gente sabe que tem algo errado. Não temos planos de saúde. Consultas é tudo pelo SUS. Todo mundo sabe que o SUS é um absurdo, né, para conseguir exames e tal, não sei na sua cidade, mas acredito que muitas cidades seja assim. É um absurdo para conseguirmos esse negócio de neuro, cirurgia, essas coisas e tal. Então, a médica pediu um encaminhamento, eu acho que é assim que se fala, para estar chamando o Anthony Luca para consultar o neuro, acho que era isso, né? Ela fez toda uma prescrição lá, eu preenchi algumas folhas, algumas coisas no computador, algumas perguntas, para estar chamando, né, para ele tá na lista de espera para o neurologista, para ter a consulta com o neurologista, gente. E já se passaram alguns meses, alguns longos meses, e ainda não foi chamado pelo SUS. E nesse meio tempo, enquanto eu esperava, né, achava que seria uma coisa rápida, mas todo mundo me falava que não seria rápido. Enquanto eu esperava, né, a escola me cobrava uma consulta, me cobrava uma posição, né, um exame médico do Anthony Luca, e eu sem chão, gente, sem saber o que fazer, falava toda vez, eu estou esperando pelo SUS, eu estou aguardando pelo SUS, estou tentando pelo SUS, porque a gente não tem condições, não tem plano, né, particular, plano de saúde, não tem condição de manter, né, porque eu só pagava uma consulta no particular, gente, quando era emergência. E assim, a gente sabe que na emergência a gente tira de onde não tem, né? Como a escola cobrava muito isso, decidimos... Tem um cabelo aqui, gente.
decidimos correr pro particular. Decidimos que íamos fazer o início, né, do tratamento para descobrirmos e dar um laudo, dar uma posição, né, à escola, porque trabalham com educação especial e se fosse necessário ele ia ter que começar as aulas com educação especial, né? E enfim, gente, marcamos uma consulta no neuro. Deixa eu olhar aqui no meu caderninho que eu anotei tudo aqui. Consulta no neuro, não achamos neuropediatra. Primeiro, gente, eu vou falar pra vocês. Procuramos vários neuropediatras. Achamos? Sim. Eu falei que não, mas sim, achamos. Mas neuropediatra, gente, a primeira consulta, coisa de 400 e poucos reais, 500 e poucos reais. A gente achou aquilo um absurdo. Tá, se a primeira consulta seria esse valor, como que eu ia manter o tratamento do meu filho, né, nesse valor? Depois achamos mais baixo, 300 e pouco, mas ainda era alto, porque para a primeira consulta. E depois, como que a gente ia ficar pagando esse valor? Entendeu? Aí pesquisamos, corremos atrás, vimos um, outro, até que eu tenho uma amiga, gente, que ela tem um filho com diagnóstico do aspecto autista, e ela me ajudou muito também. E foi ela que me indicou esse médico, um pouquinho distante de onde eu moro, mas nada muito longe, né? E conseguimos num valor bacana, gente. Não precisa eu falar o valor aqui, né? Mas foi um valor bem abaixo do que estávamos conseguindo. Enfim, marcamos a consulta e, gente, que baque. Mesmo com todo aquele transtorno da escola, mesmo com toda aquela coisa que já estava na cabeça de mãe, a gente, né, tudo bem, mas sempre vinha um desespero, né, mas a gente falava, calma, não temos o diagnóstico ainda, não vamos nos desesperar e tá tudo bem. Vamos correr atrás do neuro para que a escola não cobre mais, né, porque toda semana a escola estava cobrando um diagnóstico, uma posição de nós pais para com o comportamento do Anthony Lucas. Gente, dia 4 de novembro de 2022, marcamos a consulta do Anthony. 4 de novembro de 2022 foi a primeira consulta dele no neurologista. Todos nervosos, né? Tava eu e o pai dele. Estávamos nervosos, muito nervosos, independente do que a gente achava que ia ou não ia acontecer. E nesse dia, gente, o Anthony Lucas estava mega agitado. Ele é uma criança muito inteligente, mas ele é muito agitado também. E a gente fala, ele entende sim tudo que a gente fala, mas ele acaba não obedecendo. Quem vê de fora acha que é o comportamento, né? Que foi críticas que recebemos, que a mãe não educa, que a criança é assim porque não é educado, enfim. Chegamos ao neurologista, a criança daquele jeito, naquele pique, naquela energia, né? E ao chamar na sala, né, do médico, o médico já observou ele todo assim, gente, ele pra lá, ele pra cá. E sentamos, né, na verdade não consegui sentar. Ele chamou pra sentar, mas eu tive que ficar atrás do Anthony, o pai ficou ali. E ele fez algumas perguntas, gente. Ele tava com um caderno e alguma folha, fez algumas perguntas lá, diversas perguntas. Perguntou o que estava acontecendo com o Anthony. Relatamos, né, o que a escola passou, o relatório da escola, o que estava acontecendo e que a escola estava cobrando muita gente uma posição, um diagnóstico, né, para que pudesse também ajudarmos, né, com o tratamento de educação especial. Aí depois, gente, depois dele fazer todas aquelas perguntas, né, a gente passar o relatório da escola para ele, ele falou bem assim, sim, o Anthony Luca tem autismo e hiperatividade. Aí como assim? A gente desabamos naquele momento. Como assim? E foi exatamente com essas palavras que o médico falou, gente. Ele não explicou sobre o assunto, ele não esclareceu nada antes, ele falou bem assim, realmente ele tem autismo e hiperatividade. Aí saímos daquele lugar, gente, sem chão. Pensa em dois pais, né, chorando
por ouvir aquilo, assim, foi um tapa na cara da gente, foi um impacto fortíssimo e eu queria que fosse diferente, gente, eu não esperava. Ninguém me disse que seria desse jeito e ficamos realmente sem chão. Pegamos estrada, gente, pra vir embora chorando e foi muito difícil aquele momento, mas enfim, passado alguns dias, nos acalmamos novamente porque não tínhamos o diagnóstico. E o médico falou bem assim, ó, realmente ele tem o autismo e hiperatividade, por causa do comportamento dele e das coisas que foi relatado à escola, né? Então, aí saímos daquele dia, ele falou assim, ó, vou marcar agora, só falou sobre isso. Ele tem um autismo e hiperatividade, e agora nós vamos marcar o retorno, você já pode marcar na recepção o retorno, pra vir estar fazendo o exame. Aí tudo bem, falou assim, já tava sem chão mesmo, vou marcar logo, que a gente já descobre logo. E é isso, gente. É bem complicado, o impacto é muito grande. Não vai você pensando que só depois do exame que você vai levar um impacto desse aqui, não, gente. O neuro não ajuda em nada pra acalmar os pais, porque realmente, gente, eu acredito que seja o trabalho dele, eu acho que com todo mundo deve ser assim. Mas já deixa aqui no comentário você que descobriu recentemente, que já participou, né, já passou por esse momento, se realmente foi assim com vocês também. Ou algum profissional acalentou vocês, explicou sobre o assunto, acalmou, falou que não era nada assim tão grave. Porque nós sem conhecimento, gente, fica sem chão realmente. E depois de alguns dias, né, nos acalmamos, marcamos uma consulta para 9 de dezembro. Ele teve a primeira consulta no dia 4 de novembro e a segunda marcamos para o dia 9 de dezembro, o retorno para fazer os exames no neurologista. Se der, gente, eu vou deixar a fotinha aqui, ó, mostrando, aqui assim, mostrando o dia, gente, do exame dele. É uma fotinha que eu tirei. Que nem eu sabia como é que seriam os exames, e enfim, chegou o dia, né, de fazer o exame, e eu achava que era alguma coisa de tirar sangue, até então eu não tinha pesquisado nada, não tinha procurado nada sobre o assunto, mas o exame foi na cabeça, gente, se eu tivesse procurado eu ia saber, né, também. Eu indico vocês, gente, a se aprofundar mais sobre o assunto, para não ficar perdido como eu e o pai ficou, gente, porque é complicado. Enfim, chegamos lá para a consulta, né? A segunda consulta, que já foi direcionada ao exame, gente. Fomos fazer os exames para estar retornando ao médico no mesmo dia. E fez o exame, gente. O resultado saiu no mesmo dia. E o exame, gente, foi na cabecinha, como vocês viram na foto, né? Foi na cabecinha dele, passou um gel e colocou vários aparelhos. E eu super com medo, gente, dele não ficar quieto, porque se ele não ficasse quieto, gente, teria que sedá-lo totalmente. Porque na primeira consulta, gente, ele tava inquieto, né? Que o médico logo deu esse diagnóstico sem ser diagnosticado. E eu fiquei com muito medo, gente. Mas aí eu perguntei se poderia tentar, né, fazer com ele acordado. E ela falou que sim, se ele ficasse quietinho na cadeira, sentadinho, quietinho, que sim, poderia fazer. Aí eu perguntei se podia colocar um vídeo pra ele ver, que é o único jeito, gente, que a criança fica quieta, quando ele quer ver um vídeo no celular. Aí ele ficou sentadinho na cadeira assim, com o celular na mão, gente, vendo o vídeo e ela fazendo um negócio na cabeça dele. Teve algumas horas que ele dava um descuido, aí teria que acertar o aparelhozinho de novo, que é vários aparelhozinhos assim colocados na cabeça. Aí, gente, graças a Deus deu tudo certo, deu pra fazer sem precisar sedá-lo. E alguns minutos depois, ficaram prontos os exames, e alguns minutos depois, e foi sim, gente, diagnosticado. O médico falou, olha, mostrou o exame na tela do computador, falou, olha, aqui tem uma falha e o Anthony, sim, ele tem um ponto do espectro autista. Pra gente, né, um ponto seria o quê? Teria que ter quantos pontos? 1% seria? A gente não sabia até então, mas quando ele fala isso, é que realmente, gente, ele tem um aspecto autista, ele é uma criança autista.
Mas aquela hora, gente, a gente já ficou assim. Porque até a consulta a gente conseguiu se acalmar, até a segunda consulta, da primeira para a segunda conseguimos se acalmar e achar que não era, né? Porque era impossível, que ele era muito inteligente, que ele entendia o que falava, que ele era assim, essa higienização repetida por causa da pandemia, porque eu também prezo muito, zelo muito pela limpeza e organização. Talvez ele seria, eu cobro muito eles, né? Talvez seria assim por causa de mim e tal. Mas não, gente, o diagnóstico saiu e sim, o Anthony Luca foi diagnosticado com autismo, para nossa surpresa, e ficamos pela segunda vez, gente, sem chão. Então, gente, eu prometi pra mim mesmo que eu não vou chorar nesse vídeo, que agora eu estou mais forte, né? E que minha força vem lá dos céus. É Deus quem nos fortalece a cada dia. Porque não é fácil, gente, receber um diagnóstico, seja ele qual for, quando o assunto é seu filho, é mais doloroso ainda. Enfim, fomos para casa, nenhuma indicação, nem o que fazer. Agora, e agora? O que fazer? Como procurar ajuda? A quem recorrer? Nada disso foi nos indicado, gente. A única coisa que foi feita foi o diagnóstico por escrito pelo médico para ser, né, liberado para a escola, que chegamos a tirar várias cópias dele e mandamos para a escola também, para que ele pudesse, né, começar o acompanhamento com a educação especial, com os professores de educação especial. Após o diagnóstico, né, o laudo dele, o laudo médico do Anthony Luca na escola, ele começou o acompanhamento com os professores de educação especial. Mas isso, gente, não é o necessário, não é a única coisa que deve se fazer. Esqueci de falar também, o médico logo na primeira consulta, ele passou um medicamento para Anthony estar tomando, para ele se acalmar, para ele dormir, porque eu falava que assim, ele não dormia no horário que teria que dormir, ele dormia muito fora de hora, à tarde ele não tirava o soninho da tarde dele, dormia muito tarde e era a todo tempo muito agitado. Nessa primeira consulta, esqueci de falar pra vocês, ele já passou o medicamento. Eu não vou falar o nome aqui, mas ele passou o medicamento, né, que era pra acalmar e tal, nessa primeira consulta. Aí ele passou menos miligrama, ml, acho que é assim que fala. E na segunda consulta, gente, ele já aumentou a dose, né, do remédio, por conta que realmente não estávamos vendo, né, muito resultado naquele remédio. Só que ele aumentou bastante, gente. E assim, agora deu uma acalmada mais na criança, deu uma tranquilizada, mas é só aquele período de passar o efeito do remédio. E por ele ser uma criança muito, muito agitada, o medo era que ele ficasse muito calmo, muito lesado, digamos assim, muito parado, né? E começamos a ver esse comportamento nele quando ele dormia, gente, que ele ficava molinho, dormia muito fácil, a gente já ficava assim, né? O desespero batia, o choro, a lágrima caía. Mas é complicado, gente, mas a gente pede sempre força a Deus que vai dar certo. E é isso, gente, assim foi como eu descobri, né, o autismo no meu filho, que ele tem um aspecto autista. E agora a gente tô me aprofundando mais no assunto, porque ainda é tudo recente pra mim. Quando eu ouvi a gente falar autismo, as lágrimas caíam. Quando eu comecei a pesquisar, gente, eu só via autismo, 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 e é bem complicado, dói, gente, dói muito. Mas a gente tem que procurar ajudar nossos filhos, temos que apoiá-los, né? Porque se a gente não der a mão para ele, quem vai dar? Se a gente decidir não ajudar, quem vai ajudar? E é isso, gente. Agora estou me aprofundando mais no assunto, estou correndo atrás de tratamentos, porque realmente não tenho condições de manter no particular. O laudo dele é de particular, mas eu vou correr atrás do SUS, estou vendo já,
pra mim conseguir o tratamento dele todo pelo SUS, gente, porque realmente sai muito caro e no momento não está em nossas condições, né, continuar o tratamento pelo particular. E temos que aproveitar, gente, que ele tem só 3 aninhos, está novo, e o tratamento é mais avançado quando ele é ainda pequeno, né? Porque o tempo passa e eles acabam perdendo, gente, a preferência de tratamento. Eu acho que é assim que acontece, pelo que eu fiquei sabendo. E é isso, gente. Agora nós vamos lutar para ajudar e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Se vocês gostaram, gente, desse vídeo, deixa bastante like aí. Se vocês querem que eu traga mais notícias sobre o assunto, o que eu for aprendendo, descobrindo e conseguindo aí pelo SUS, deixa bastante like, deixa aqui nos comentários também o que você quer saber. Então é isso, gente. Não chorei, vocês viram que, ó, não chorei. Suei mais que tudo aqui, mas não chorei, gente. Mas enfim, é isso. Foi assim que eu descobri o autismo no meu filho. E você aí que tem dúvidas, que a mãe sempre tem uma minhoquinha na cabeça, né? Vai tirar suas dúvidas com o médico, conversa na escola do seu filho, procura ajudar, gente, porque eu conheço casos de mãe que o médico foi diagnosticado e tudo e não quer ajudar. Tem gente que não aceita, gente. E se a gente não aceitar ajudar os nossos filhos, ninguém vai ajudar. Então é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Fui.